Aula 14 de História Geral. A Era Napoleônica, 1799, 1815. O jovem general Napoleão Bonaparte foi símbolo do heroísmo e nacionalismo francês, encabeçando política de expansão territorial, como a campanha da Itália em 1797, quando subjugou a Áustria e obteve, com a paz de Campo Formio, importante vantagem territorial para a França. Portanto, 1797, Napoleão subjugou a Áustria. Em 1799, tentou bloquear o comércio inglês com o Oriente e, mesmo tendo tido várias vitórias em terra, foi vencido na Batalha de Aboukir, em 1789, pelo almirante Nelson. Portanto, o almirante Nelson em 1789, Aboukir, derrota de Napoleão. Isso sem deixar de participar de outras batalhas. O retorno de Napoleão à França o colocou como personagem central na conspiração que levaria a suprimir o Diretório, dando início ao golpe de 18 Brumário. Portanto, alguém lembra do Diretório? O Diretório suprimido no golpe de 18 Brumário. Pronto, um golpe de 18 Brumário. Assim começa o período napoleônico. Período napoleônico. Internamente, o período napoleônico pode ser dividido em duas fases: a do consulado e do império. Consulado e império. Consulado e império. Etapas que ocorreram a consolidação das instituições burguesas. Portanto, quem mantinha o poder da França eram os burgueses. Quem manteve Napoleão no poder foram os burgueses. O consulado foi uma república burguesa, fundamentada pela Constituição do ano 7. Constituição do ano 7. Aprovada pelo plebiscito.
O executivo cabia a 3 cônsules, mas quem realmente exercia era Napoleão. Em 1802 foi elaborada uma nova Constituição que o colocava como primeiro cônsul. 1808, nova carta, e ele seria o primeiro cônsul. Nessa nova carta ele seria o primeiro cônsul. O período de consulado seria de 10 anos. Mais tarde se tornaria vitalício. 10 anos depois se tornaria vitalício. O legislativo era debilitado. Conceito do Estado, tribunato, corpo legislativo e senado. E o sufrágio universal era limitado por uma eleição em 3 graus. Na dimensão administrativa, a restauração financeira se deu com a fundação do Banco Francês. Banco Francês em 1808. E a criação do franco, o dinheiro francês, né? O dinheiro seria o franco. Na condição da política interna, ao mesmo tempo em que se assegurava medida restritiva frente aos contra-revolucionários, permitia anistia aos jacobinos e realistas, absolutistas. Portanto, havia anistia aos jacobinos e realistas. Anistia aos jacobinos e realistas. Realistas, vocês sabem, eram absolutistas. Quem sabe Napoleão não poderia ser o rei absoluto? No âmbito diplomático, selou a paz com a Áustria em Lunéville, 1801, e com a Inglaterra em Amiens, 1802. Então, 1801 com a Áustria e com a Inglaterra em 1802. Com o Código Civil Napoleônico, anexou à legislação francesa os principais liberais burgueses. Após o direito romano, o Código Civil representa a maior fonte de direito da civilização ocidental capitalista. O Código Civil era a própria expressão dos princípios da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Portanto, vamos destacar aqui o Código Civil francês. O Código Civil francês. O Código Civil era a própria expressão do princípio da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Igualdade jurídica, liberdade de pensamento, liberdade de trabalho, defesa do Estado laico, da propriedade privada, não levava a condição operária ao necessário grau de importância, submetia a mulher ao homem e restabelecia o escravismo nas colônias, justificava ser fundamental para o desenvolvimento do Império colonial francês, selando mais uma contradição face ao discurso liberal napoleônico.
concordado com a Igreja. Estabelecia a submissão da Igreja ao Estado francês, reconhecendo que as terras da Igreja seriam de propriedade do Estado, à medida que a Igreja recebia subsídios para a manutenção de sua estrutura, servindo ainda de instrumento ideológico para a pacificação do povo francês. O governo napoleônico encampou obras públicas, objetivando dar uma solução para os miseráveis de Paris, servindo também de campanha governamental, de grandiosa do Estado burguês. A Constituição do ano 12, em 1804, deu a Napoleão vitaliciedade no poder, permitindo que ele alcançasse a condição de imperador. Diante dessa ascensão, não aconteceram profundas modificações políticas, mas uma centralização financeira, política, religiosa e educacional. Portanto, a Constituição do ano 12, em 1804, o cargo se tornou vitalício e se tornou imperador. Portanto, o cargo de Napoleão se tornou vitalício e ele se tornou imperador da França. Portanto, veja esse é o mapa da Europa no período napoleônico. Com o Império, novas contradições foram sendo estabelecidas. As nações europeias, ao mesmo tempo que recebiam da França um discurso revolucionário de expressão revolucionária liberal, eram agora esmagadas por uma política expansionista, que fabricava guerras utilizando uma pregação dita iluminista, a qual justificava ações militares com o objetivo de derrubar os últimos resquícios do feudalismo, que ainda assolava a Europa. A França obteve vitórias contra várias coligações financiadas pela Inglaterra, com o apoio das nações absolutistas. Além de exercer dominação sobre a Bélgica, o Império Napoleônico garantiu o domínio sobre os estados, governado por seus parentes. Reino da Holanda, de Nápoles, da Espanha, o vice-reino da Itália, promovendo ainda a formação da Confederação do Reno, que sepultou o Sacro Império Romano Germânico. Nos territórios dominados por Napoleão, foram estabelecidas reformas que lembravam a Revolução Francesa: supressão dos direitos feudais, igualdade civil, venda de bens eclesiásticos, construção de estados laicos. Ao mesmo tempo, toda oposição ao imperialismo napoleônico estava fundamentada no receio de que uma onda revolucionária se alastrasse pela Europa. As tensões na Europa estão relacionadas à disputa que envolvia ingleses e franceses, já que a Inglaterra vivia sua revolução industrial e dependia do mercado europeu para alcançar seu objetivo expansionista, como, por exemplo, o mercado russo, fornecedor de trigo. Portanto, a Inglaterra financiava coligações cujo objetivo maior era se opor ao domínio napoleônico, limitando o capitalismo francês, em contrapartida garantindo indiretamente a ascensão econômica inglesa. Compreendendo que não poderia vencer a Inglaterra na dimensão marítima, Napoleão optou pelo bloqueio continental. Portanto, o que substituiu o Sacro Império Romano Germânico na história passou a ser a Confederação do Reno. Confederação do Reno sepultou o Sacro Império. Então, o Sacro Império Germânico deixaria de existir, né? E passou a ser a Confederação do Reno. Na história do Brasil, vamos saber um pouco sobre bloqueio continental. Lá na história do Brasil, foi tocado sobre esse assunto. E vamos retornando de novo a esse assunto na história geral. No bloqueio continental,
ou o Decreto de Berlim, 1806. Decreto de Berlim, 1806. É aquilo que se ouviu falar muito na história do Brasil, quando Portugal veio ao Brasil. Determinava o impedimento da Europa continental comercializar com a Inglaterra, objetivando assim minar a economia inglesa e garantir uma maior frente de consumo de produtos franceses. Mas o bloqueio não alcançou o fim pretendido. A França não apresentava infraestrutura econômica capaz de atender aos anseios de consumo do mercado europeu. Inevitavelmente ocorreu o contrabando de produtos, além das intervenções desastrosas na Península Ibérica, de 1808 a 1814, e na Rússia, em 1812. Em 1814, Napoleão foi derrotado na campanha russa, sendo seu fracasso confirmado em Leipzig, na Batalha das Nações. Assinando o Tratado de Fontainebleau, foi para o exílio na ilha de Elba. Em retorno à França, governou por 100 dias, mas em 1815 foi derrotado em Waterloo. Portanto, algumas anotações sobre os últimos dias de Napoleão. Em 1814, derrota na Rússia gelada, né? Derrota na Rússia. Depois, Leipzig, na Batalha das Nações. Leipzig, Batalha das Nações. Onde foi feito o Tratado de Fontainebleau. E depois o exílio na ilha de Elba. Governa França por 100 dias. Em 1815, derrota em Waterloo. Derrota em Waterloo. Portanto, essa foi a derrota de Napoleão. Congresso de Viena. Congresso de Viena. Diante da derrota de Napoleão em Leipzig, as nações vitoriosas reuniram na cidade de Viena, na Áustria, contando com a presença da maioria dos estados afetados pelas conquistas de Napoleão. Dentre os principais objetivos podemos mencionar refazer um mapa político europeu, pretendendo beneficiar a Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia, e restaurar o antigo regime, a ordem absolutista. As lideranças do Congresso de Viena
reivindicava os principais da legitimidade do equilíbrio europeu, requerendo inclusive a formação de uma liga absolutista e militarista, que deveria intervir contra os movimentos liberais na Europa e nas colônias, na tentativa de impedir as emancipações. As intensas contradições entre o antigo regime e as mudanças socioeconômicas que estavam em curso na Europa, a oposição da burguesia associada à Revolução Industrial, o crescimento das ideias liberais e nacionais, as transformações econômicas, políticas e sociais estimuladas pela Revolução Francesa e as divergências entre as nações, a ascensão do capitalismo inglês, que retirou a Inglaterra da Santa Aliança, minaram os êxitos do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Portanto, esse Congresso de Viena foi na Áustria. Sabemos que a Áustria foi muito intrometida na história, nesse período da história. Novas doutrinas sociais. Revolução do século XIX. Desde o Renascimento, passando pela Revolução Francesa, Revolução Americana e Revolução Industrial, os pensamentos na história. O pensamento revolucionário do século XIX. As revoluções sociais são fruto dos críticos quanto à análise da realidade operária frente à Revolução Industrial, fazendo surgir novas teorias sociais. Os teóricos sociais se dividem em grupos distintos: utópicos, marxistas, anarquistas. O socialismo utópico representou as primeiras críticas ao mundo industrial. Influenciado pelos valores liberais, criticava a grande propriedade, mas apreciava o pequeno e propunha um acordo entre as classes. Não chegava a constituir uma doutrina, mas princípios idealizados. Utópicos representavam uma manifestação romântica resultante da crítica face à convivência com o sistema capitalista, com a Revolução Industrial e com o racionalismo, que não alcançaram uma sociedade de equilíbrio social. Saint-Simon viveu de 1760 a 1825. Participou da Revolução Francesa, teve influência racionalista. Em sua obra Cartas de uma Habitante de Genebra, lançava a proposta de uma sociedade sem desocupados, militares, magistrados, clérigos e sem desigualdades sociais. Sua sociedade era formada por sábios, proprietários e os que não tinham posse. Procurou fundar uma nova religião fundamentada no racionalismo. Poderia gerar um mundo industrialista e socialmente equilibrado. Charles Fourier, influenciado por Rousseau, acreditava no falanstério, fazendas coletivas agroindustriais. Discursava que este tipo de organização iria gerar uma sociedade mais justa e equilibrada, combatendo o desequilíbrio
exploratório que o comércio gerava na sociedade. Vamos citar também Robert Owen. Robert Owen viveu de 1771 a 1858. Ao gerenciar uma fábrica de algodão em Manchester, pôde constatar as condições desumanas vivenciadas pelos trabalhadores, fazendo oposição ao caos social gerado pelos progressismos. Entendendo que o ser humano não teria condição de superar a desigualdade a qual estava submetido, Robert Owen pregava uma sociedade ideal da igualdade absoluta, com a proposta de se criar uma comunidade de alto padrão em que o trabalho seria combinado a alto nível de instrução. Foi também um crítico da religião e da propriedade. Nos Estados Unidos, formou a cidade de New Harmony, no estado de Indiana. Ao regressar à Inglaterra, constatou a falência de suas cooperativas e acabou dedicando-se a trade unions. Portanto, os utópicos pretendiam gerar um reformista no mundo capitalista, sem, contudo, proporem grandes rupturas, mas expressando ideais humanitários e filantrópicos. Bem, agora vamos colocar outro destaque aqui, né? Karl Marx viveu de 1818 a 1883. O marxismo propunha a análise socioeconômica do mundo capitalista. Seus pensadores procuraram transformar a realidade. O socialismo científico seria uma proposta inovadora do proletariado. Seu grande teórico foi Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883, sendo o capital referencial de sua produção científica, causando impacto no mundo econômico e social. Recebeu a contribuição de Engels, de 1820 a 1895, o autor de A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Portanto, vamos colocar aqui também, até mesmo para pesquisa, viveu de 1820 a 1895. Uma grande contribuição. Manifesto Comunista. Foi apresentado o socialismo científico, que tem sua definição de forma concreta na obra O Capital. O materialismo histórico era o primeiro grande olhar do marxista para o mundo, através de uma interpretação socioeconômica da história de conceito de luta de classe, de mais-valia e revolução socialista, observando a passagem do feudalismo para o capitalismo e as transformações ocasionadas pelo choque entre as novas lideranças econômicas e as forças produtivas,
Marx alcançava o materialismo histórico. Portanto, a sua obra, O Capital. Quem tiver curiosidade de ler essa obra, O Capital, de Karl Marx. Marx alcançava o materialismo histórico. Analisando as condições socioeconômicas de uma sociedade, infraestrutura e as relações destas com superestrutura, a ideologia, a política, as instituições e a cultura, o antigo regime seria expressão ultrapassada da estrutura produtiva, levando à Revolução Francesa, que buscava uma superestrutura para se adequar às transformações econômicas produtivas vigentes, Revolução Industrial. Para o marxismo, o agente de cultura seria a luta de classe. A propriedade constituía fundamento da diferença entre as classes e o aprofundamento das tensões entre exploradores e explorados, frente à cadeia produtiva, levava à contestação e transformação social. O conceito de mais-valia expressava a análise da diferença entre a riqueza produzida pelo empregado e os baixos salários pagos a ele. Certamente reflexo da exploração do trabalho pela burguesia, devido ao fato de que ele não dominava os meios de produção, e esse sistema contribuía para o crescimento do lucro capitalista. Para Marx, seria inevitável que os operários se manifestassem em oposição à ordem capitalista, à burguesa da exploração, fundando o pensamento de uma revolução socialista. Nessa revolução, a propriedade privada seria eliminada com a socialização dos bens de produção. O controle do Estado seria passado à ditadura do proletariado. Em um próximo momento, o desejo dos revolucionários seria o comunismo, determinando um fim para todas as desigualdades econômicas e o fim do próprio Estado. As análises marxistas estão fundamentadas no método dialético, estimulando o debate entre os contrários e esse método para se alcançar a síntese. Bem, depois da teoria de Karl Marx, vamos aos anarquistas. Já os anarquistas pretendiam o fim de toda forma de governo, requerendo a liberdade geral. Já os anarquistas pretendiam o fim de toda forma de governo, requerendo a liberdade geral. Podemos destacar Joseph Proudhon, que viveu de 1809 a 1865. Em seu livro O que é a Propriedade, Proudhon vale-se da influência do socialismo utópico para criticar as transgressões do capitalismo. Apoiava a pequena propriedade, a possibilidade de bancos fazerem empréstimos sem juros aos empreendimentos produtivos e a concessão gratuita de oferta monetária aos trabalhadores. A máxima de Proudhon era uma sociedade igualitária, onde a liberdade iria prevalecer, defendendo a destruição do Estado e substituindo por uma república de pequenos proprietários, inaugurando aí o anarquismo. Mikhail Bakunin viveu de 1814 a 1876. Foi a liderança do anarquismo terrorista, que pregava a violência como perspectiva para se alcançar a sociedade sem Estado
e sem desequilíbrio social. Tanto o anarquismo ou comunismo libertário, como o marxismo coincidiam na orientação final, o comunismo. Os marxistas acreditavam no estágio intermediário, caracterizado pela ditadura do proletariado, enquanto os anarquistas expressavam o desejo imediato da instalação do comunismo. Marxistas e anarquistas não desenvolveram uma relação harmônica, e sim, em muitas situações, caracterizada por atritos e contestações. Portanto, vamos entrar agora na doutrina social da Igreja. Doutrina social da Igreja, Rerum Novarum. (1891). A doutrina social da Igreja destacou-se na segunda metade do século XIX, frente aos diversos levantes operários, quando a cúpula de Roma apresentou uma postura diante dos problemas sociais. A encíclica Rerum Novarum, de 1891, publicada pelo Papa Leão XIII, apresentava a religião como caminho que deveria expressar reforma e justiça social, para ao mesmo tempo se opondo à luta de classes. Portanto, vamos destacar, agora o Papa Leão XIII. Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII apresentava na religião um caminho que deveria expressar reforma e justiça social, mas ao mesmo tempo se opondo à luta de classe, tentando conscientizar os empregados para que respeitassem seus empregadores e vice-versa. No século XX, a participação da Igreja nas questões sociais e políticas se aprofundou, sobretudo após o Concílio Vaticano II. Também outra coisa para se anotar. Concílio Vaticano II, 1962 a 1965. Já estamos chegando lá. Estamos quase lá. O Concílio Vaticano II foi realizado de 1962 a 1965. O setor mais conservador da Igreja tem atualmente discursos voltados para os temas espirituais, enquanto o campo reformista, teologia da libertação, prega uma igreja participativa nas diferentes vertentes sociais e políticas. Portanto, teologia da libertação, defende a igreja na política, Defende a igreja envolvida na política. Vamos refletir sobre 1848. 1848. Em 1848, estourou a primeira crise da história do capitalismo. A miséria operária e a revolta social cresceram. Nesse mesmo ano, Marx e Engels lançaram um livro sensacional, O Célebre Manifesto Comunista, escrito em estilo empolgante, como se fosse uma sinfonia românica.
Ele resumia as ideias dos dois. Algumas partes ficaram ultrapassadas porque criticavam correntes políticas que hoje não existem mais. Outras guardam impressionante atualidade. Veja alguns trechos. Um espectro ronda a Europa, os fantasmas do comunismo. Todas as forças da velha Europa se uniram para combatê-lo. A história de todas as sociedades até o nosso dia tem sido a história da luta de classe. Opressores e oprimidos se enfrentam sempre. Mantiveram a luta constante, velada algumas vezes, aberta e franca outras. A burguesia tem desempenhado um papel altamente revolucionário na história. Destruiu os laços feudais e não deixou nenhum vínculo entre o homem além do frio interesse. Afogou o fervor religioso. Nas águas geladas do cálculo egoísta, fez da dignidade pessoal um simples valor comercial. Substituiu todas as liberdades pela única e desarmada liberdade de comércio. A burguesia destruiu as emoções e sentimentos da vida familiar e reduziu simples operações financeiras. Uma revolução contínua na produção, incessante abalo de todas as condições sociais. Uma inquietude e um movimento constante distingue a época burguesa das anteriores. Todas as relações estagnadas e cheias de mofo, com seu cortejo de crença e de ideias veneradas durante séculos. Ficam podres, as novas relações envelhecem, antes mesmo de consolidar. Tudo que é sólido se desmancha no ar. As armas que a burguesia utilizou contra o feudalismo agora se voltam contra ela própria. Ela produz também os homens que empunharão essas armas. Os trabalhadores modernos, o proletariado, o progresso da indústria. Substituiu o isolamento dos trabalhadores. Por sua união revolucionária, assim o desenvolvimento industrial destrói as bases que a própria burguesia havia construído. Ela produz seus próprios coveiros. Portanto, voltando aqui um pouco para a posição neutra, nessa disputa entre anarquistas e comunistas e marxistas, se destaca aqui a doutrina social da igreja. A igreja que se sentiu um pouco oprimida, principalmente pelo período da Reforma Protestante, onde a igreja teve que ficar à parte no mundo, né? Teve que ir saindo de cena. Embora muito presente em cena, mas teve que sair de cena. E realmente a igreja volta a aparecer. A doutrina social da igreja destacou-se na segunda metade do século XIX, frente ao diverso levante operário quanto à cúpula de Roma. Apresentou uma postura diante dos problemas sociais. A encíclica Rerum Novarum, de 1891, publicada pelo Papa Leão XIII, apresentava a religião como um caminho que deveria expressar reforma e justiça social, mas ao mesmo tempo se opõe à luta de classes, tentando conscientizar os empregadores para que respeitassem seus empregados. No século XX, a participação da Igreja nas questões sociais e políticas se aprofundou, sobretudo após o Vaticano II, de 1962 a 1965. Setor mais conservador da Igreja tem atualmente um discurso voltado para os temas espirituais, enquanto o campo reformista da teologia da libertação prega uma igreja participativa nas diferentes vertentes sociais e políticas. Quer dizer, a igreja de Cristo, lá no Evangelho, a igreja que começou com Pedro, e a igreja que se tornou uma potência na história. E a igreja que toma uma decisão no mundo, uma decisão que pode evitar muitas guerras, que é a busca do acordo social, né, o acordo social entre as classes, entre empregadores e os seus empregados. Esse acordo muito necessário para que não haja os conflitos. Os conflitos evitados entre patrões e empregados. O patrão pensando no lucro e o empregado tentando sobreviver com seu salário. Os conflitos prosseguem. As ideologias incentivavam esse conflito de classe, incentivavam
E nessa busca histórica, desde o começo da história, que existe esse conflito. Todos os lugares do mundo existe esse conflito. E realmente a intenção da igreja, naquele momento da história, amadurecendo, é a busca da paz. Para que haja paz é preciso que alguém ceda. Sabemos que a crença do operário no seu trabalho, mas que o operário também quer crescer. Por isso que existem leis, né? Existe a Constituição para que sejam protegidos todos aqueles que precisam ser protegidos, tanto os funcionários como os empregados, que sejam protegidas as pessoas, que sejam protegidos os bens. Muito importante que hajam leis e que as leis sejam cumpridas. Muito importante que haja a Constituição para que possam assim valer, para que se tenha o que exatamente a Igreja quer, através de seus papas, historicamente, a paz, né? Para que haja paz, para que o mundo prossiga e não hajam conflitos maiores do que já houveram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se houver paz, o mundo poderá viver melhor. Preocupação primeiro com o homem, depois com a natureza. E assim poderemos continuar a nossa história. Que haja paz no mundo. É esse o objetivo de todo mundo.